da entrevista às 8 horas. Agora a gente recebe o economista Ladislau Dalbor. Bom dia, Ladislau. Bom dia a todos. Professor, obrigado pela sua disposição de conversar conosco aqui na Rádio Com nesta manhã, falando um pouco sobre a taxa Selic, que permanece em 15%, neste maior patamar de 10 anos, não houve alteração, uma expectativa que possa haver uma redução em março, mas por enquanto mantida em 15%. Gostaríamos da sua análise qualificada a respeito deste tema. A quem, em primeiro lugar, professor, interessa essa taxa Selic elevada no país? Deixa eu primeiro pôr como ponto de referência. O Japão tem uma dívida pública da ordem de 220% do PIB, muito, muito elevada, mas a taxa de juros sobre a dívida pública é de 0,5%, 0,5% ao ano. Né? Esse é o nível. O nosso é 15%. A maioria dos países do mundo, aí, as economias que funcionam razoavelmente, o juro é de 1%, 1,5% acima da inflação, coisa do gênero. Né? Então, isso aqui é uma deformação absolutamente radical relativamente às economias do resto do mundo. Agora, temos também alguns deformados, mas, basicamente, esse é o fato básico. Certo? Segundo, quando você diz a quem aproveita aos grandes aplicadores financeiros. Eu vou, de cara, é importante colocar que 85% da população no Brasil não tem um problema de o que eu faço com o meu dinheiro, onde é que eu aplico o dinheiro que está sobrando. Né? Mal estão fechando o mês. Então, isso se refere, os ganhos com essa taxa Selic, estamos nos referindo, digamos, aos 10%, quando muito 15% da população no Brasil, e, essencialmente, o 1% ou 0,1% mais rico que faz realmente as grandes aplicações financeiras. Né? Terceiro, o mecanismo. O mecanismo é simples. Eu, por exemplo, coloco minha poupança no banco, o banco me paga uma merreca. O banco pega esse dinheiro, aplica na taxa Selic, compra títulos da dívida pública, o governo vai pagar para ele 15%. De onde o governo tira esses 15% para pagar para os bancos sobre o meu dinheiro? Vai tirar dos impostos. Quem paga os impostos? Professor Ladislau. Ou seja, de um bolso eu coloco o dinheiro no banco que compra títulos da dívida pública, de outro eu pago os impostos que vão servir, em vez de servir para a saúde, para o SUS, para a educação, universidade, investimento, etc., vão alimentar quem faz aplicações financeiras. E as aplicações financeiras são feitas por grandes grupos, e, em particular, os bilionários. Né? O Brasil tem, os americanos nos fazem o favor de elencar quem faz e o que fazem os 300 bilionários do Brasil, em grande parte são aplicadores financeiros. Né? Os grandes bancos, a Faria Lima, com as conexões internacionais. Queria lembrar que o Itaú, o Bradesco, por exemplo, tem entre seus acionistas a BlackRock, State Street, Vanguard, JP Morgan, os grandes grupos financeiros internacionais. Então, esse dinheiro, que é dos nossos impostos, que está na mão do governo, vai passar para os grupos financeiros, para os grandes aplicadores financeiros, que, por sua vez, estão ligados ao sistema internacional, que dá as boas-vindas ao dinheiro brasileiro. É uma deformação profunda de o que se faz com o dinheiro dos nossos impostos. Em termos de volume, é importante entender que nós temos uma dívida pública proporcionalmente pequena
8%, perdão, 80% do PIB, um pouco mais de 8 trilhões, certo? Mas o montante de juros pagos sobre essa dívida é que é uma diferença radical comparado com outros países. Neste ano, 2025, nós pagamos, ordem de grandeza, 1 trilhão de reais, lembrando que o Brasil tem um PIB da ordem de 12 trilhões, 1 trilhão de reais, quase 10% do PIB, desviado da sua função de servir como impostos para serviços públicos e que é repassado essencialmente para os grupos financeiros. Como ninguém entende o que é 1 trilhão, eu faço um cálculo muito simples, enfim, divido isso, né, e dou um exemplo de um bilionário, desses 300, por exemplo, isso que tenha um bilhãozinho só, tá? Peguei o Saverin entre os bilionários que tem mais de 200, certo? Uma pessoa que tem um bilhãozinho só, ele aplica na dívida pública, compra título da dívida pública. Isso significa 15% de 1 bilhão é 150 milhões. É o que ele ganha no ano. Isso dividido por 365 dá um ganho, basicamente, arredondando 400 mil ao dia. Então, quando eu coloquei isso na entrevista que saiu na Folha, né, é curioso, porque todo mundo sabe do trilhão que está sendo pago em termos da dívida pública este ano. Agora, para as pessoas, o trilhão é uma coisa mágica lá em cima. Você divide isso simplesmente, é aritmética, é o mesmo número, significa que quem aplica 1 bilhão só, e muitos aplicam muito mais, certo? Ele está ganhando 400 mil ao dia de mão no bolso sem precisar produzir nada. Certo? Então, a taxa Selic se transformou num dreno. Certo? Isso é muito importante, porque a justificativa que é oferecida que é para proteger a população brasileira da inflação. Sempre que se tira dinheiro para os mais ricos, né, muita gente gosta bastante de viver do trabalho dos outros, nesse caso, dizem que é para nos proteger da inflação. E é muito importante entender que isso não faz nenhum sentido. Quando você tem uma economia hiperaquecida, todo mundo próspero, comprando um monte de coisa, você esfriar a economia, você eleva a taxa de juros, mais gente vai aplicar dinheiro, em vez de fazer compras ou fazer investimentos, produção, gerar emprego, ele vai colocar seu dinheiro para render em títulos da dívida pública. Certo? Então, isso esfria a economia. A última coisa que o Brasil precisa é esfriar a economia. Certo? Nós temos um monte de gente precisando de mais coisa. Então, o argumento de justificação é uma piada, francamente, certo? E todos os economistas, inclusive da Faria Lima, sabem perfeitamente disso. Né? Esse, basicamente, são os pontos-chave, digamos, dessa taxa Selic. É uma forma, é um presente para os mais ricos e, entre os mais ricos, também os grupos internacionais que são acionistas do Bradesco, Itaú, etc., como eu estava falando. Professor, qual a relação da autonomia do Banco Central com essa insistência do Copom em manter a taxa Selic em 15% ao ano, mesmo com os indicadores econômicos levando ao contrário, porque com a inflação controlada, o dólar também controlado, qual é essa relação da taxa Selic com a autonomia do Banco Central? Olha, o Banco Central, ao ser tornado autônomo, ele, de certa maneira, escapa ao controle do governo. Você fratura o que é política financeira, Ministério da Fazenda, coisa do gênero, certo? E a política monetária no Banco Central. Essa autonomia permite que o Banco Central sofra um peso imenso dos interesses financeiros dos grandes grupos que fazem aplicações em grande porte nesse processo. No centro dessa relação de poder
é que os políticos, peguem o Centrão em particular, todos eles são gente que tem grandes somas de dinheiro aplicadas no Tesouro Direto. Está me entendendo? É no centro da máquina política. Você conseguir drenar R$1 trilhão. O que é R$1 trilhão? Deixa eu lembrar. Eu tive agora, com reuniões no Conselho Nacional de Saúde, o orçamento de saúde para todo o Brasil, certo? É 250 bilhões. Certo? O que está sendo drenado é 4 vezes o orçamento do Ministério da Saúde. É 7 vezes o que é o Bolsa Família. Esse negócio que eu chamo de Bolsa Banqueiro agora. Né? Ou seja, tem tanta gente no topo político, em particular os senadores, os deputados, etc., que ganham dinheiro diretamente cada vez que se eleva a taxa de juros. Então, você passa a ter, digamos, se você tenta, no Banco Central, reduzir a taxa básica de juros, você está reduzindo diretamente, metendo a mão no bolso do que alimenta esses grandes grupos políticos. É uma relação de poder político, não é uma justificativa. A justificativa da inflação, de por que isso é política monetária, certo? Isso aqui é simplesmente uma... enfim, não é falta de técnica, é falta de vergonha. Entende? Eles estão ganhando rios de dinheiro, e eu volto a dizer, as somas são absolutamente imensas. Agora, é muito importante ver que isso trava a tentativa de reduzir essa taxa, porque é muito interesse político em toda a Brasília e muitos políticos no resto do país que estão ligados nessa gigantesca mama que ofereceu, num nível, gente, 15%, volto a dizer, no Japão é 0,5%, certo? Na maioria dos países que funcionam é 1,5% acima da inflação. Além desta narrativa de que a taxa Selic tem que estar num patamar elevado para conter a inflação, uma outra coisa que eu gostaria da sua análise é em relação à dívida pública, né? Sempre que se fala em dívida pública, é apontado como causa as despesas da máquina pública, e muito pouco é referido à questão da taxa de juro. Essa questão de manipular a opinião pública, né, através de narrativas, gostaria de uma análise sua. Olha, a narrativa ela se apoia numa incompreensão, simplesmente, do processo, certo? Isso é fácil porque, por exemplo, você tem alguns países que têm uma dinâmica forte de crescimento, países ricos, de vez em quando pressiona a inflação, 3%, 4% e tal, eles aumentam a taxa de juros pública. Então, dinheiro que iria aquecer a economia com investimentos produtivos, mais consumo, coisa do gênero, certo? Esse dinheiro é desviado, posto na geladeira, de certa maneira, pagando um juro mínimo só para tirar, digamos, a pressão de atividades econômicas, certo? Por que é uma narrativa, entre aspas, né? Ou seja, é uma falsidade profunda? Porque o Brasil, com 2 e pouco, quando muito, de crescimento, apesar de todos os esforços do Lula e do Haddad de trazer dinheiro para a base da sociedade, certo? No Brasil, nós estamos num patamar muito limitado de crescimento econômico. Então, isso realmente é uma narrativa. Agora, o importante é que a gente não deve analisar apenas a taxa Selic sem ver o conjunto do processo, né? Porque as taxas de juros pagas pelas famílias e as taxas de juros pagas pelas empresas formam parte desse trio, tá? Você tem essa taxa Selic elevada que trava a capacidade do governo financiar políticas públicas, né? Você tem, em nome da austeridade também, né? Austeridade com o SUS, com a educação, mas não austeridade com os banqueiros, certo? E os aplicadores financeiros da área política, né?
Agora, no nível da população, que é a taxa de juros sobre pessoa física, isso aqui é absolutamente escandaloso. Tá? Vocês podem pegar, eu tenho aqui, eu puxei ontem, chama Estatísticas Monetárias e de Crédito. Qualquer pessoa, você entra, põe Banco Central, põe Estatística Monetária de Crédito, você vai ter 2, 3 páginas, não mata ninguém, e uma tabelinha simples. Está aqui Banco Central, tá? Eu olho aqui, dezembro de 2025, pessoa física, crédito com recursos livres, 60,1%, 60,1%. 60%. Né? Na Europa é entre 4% e 6%. Na China é 2% ao ano. Nós somos o único país que apresenta no comércio, nos bancos, o juro ao mês, sabendo que as pessoas não conseguem calcular o juro composto. Né? Eles acham que 2% ao mês é 24% ao ano, eles não incluem o juro composto. 2% ao mês é mais de 27%. Certo? Qualquer juro, tipo 4%, 5%, é um juro absolutamente explosivo. Né? Então, o fato que, aliás, a ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, me dá também o número que eles pegam diretamente nos mercados, quantos bancos estão cobrados por um empréstimo da família que precisa de algum empréstimo, tá? Você tem aqui empréstimo pessoal bancos 60,6%, né? Ou seja, 60%, quando no resto do mundo é uma taxa de juros de 4%, 5% ao ano. Tá? Esse nível, eu calculo, eu pego quanto é o estoque de dívida das famílias, está aqui nesse documento do Banco Central. Né? Pagando essa taxa de juros, isso me dá também quase R$1 trilhão que é tirado da renda das famílias, passado para os bancos no serviço da dívida. Como uma dívida, juros desse porte, é muito difícil você devolver a dívida efetivamente. Né? Então, as pessoas atrasam, os juros se acumulam. E você tem uma massa de pessoas no Brasil, estamos falando de profundamente endividados, cerca de 70 milhões de adultos, quase a metade dos adultos do país, né? Estão atolados em dívida e, às vezes, já pagaram 3, 4 vezes a dívida e continuam endividados, porque se acumula o juro. Então, esse mecanismo foi criado, ele é junto, ele se casa, porque, de um lado, você, com a taxa Selic, você paralisa a capacidade de investimento do governo, desviando dinheiro dos nossos impostos, e no nível das famílias, você trava a capacidade de consumo das famílias, porque em vez de comprar alimento, de comprar coisas necessárias para casa, as famílias estão pagando imposto. Certo? E quando você tem esse nível, o Banco Central me dá o número de comprometimento de renda por taxa de juros de 29,3%. Ou seja, quase 1/3 do que as famílias ganham, em vez de elas colocarem em compras úteis para a família, elas estão passando isso para os bancos sob forma de juros. Certo? Isso é escandaloso, porque não é juro um pouco mais alto do que o nível internacional. Certo? Aliás, o juro que a gente apresenta ao mês fica até parecido com o juro praticado no resto do mundo. Certo? Só que no resto do mundo é ao ano. Certo? Aqui é ao mês. O dreno básico desse processo é da ordem também de 10% do PIB. Tá? Então, você tem 10% do PIB drenado da capacidade de investimento do Estado fazer políticas públicas e mais 10% tirado das famílias. Né? Isso ajuda muito a entender, porque as pessoas acham que é um problema delas. Né? Aliás, você vê na TV o que eles dizem, a população precisa de educação financeira, você precisa aprender a usar o seu dinheiro. Certo? Bom, para já, realmente, nunca no sistema educacional brasileiro, ninguém aprendeu como usa o cartão, o que é taxa de juros, não teve uma aula sobre dinheiro, quando é o principal motor transformador da sociedade. Né? Isso é interessante, realmente,
as pessoas simplesmente não entendem. Entende? O cara vai nas casas que tem total dedicação a ele, né? Ele vai pagar a geladeira, eu pago à vista bem mais barato, ele vai pagar 80% a mais e ele vai assinar aquele documento com letrinhas pequenas, certo? Só pensando o seguinte, isso cabe ou não cabe no bolso, essa mensalidade, certo? E quando ele vê, certo? 1 ano, 2 anos cabendo no bolso e tirando, isso é surrealista. Quando você tem dinheiro, você paga à vista, paga barato. Quando você é pobre, você paga quase o dobro, né? Então, você tem que pegar a taxa Selic, que drena a capacidade de SUS, de educação, etc., que fragiliza a situação financeira das famílias, obviamente, né? Em proveito da Faria Lima, em grandes bancos, etc. E, por outro lado, você tem um dreno direto dos recursos das famílias através das taxas de juros sobre pessoa física. Agora, esse 60% é a média, tá? Porque o Banco Central pega o conjunto. Você tem o rotativo do cartão, está 450% no Brasil. Tá? Nos Estados Unidos, está na faixa de 19%. Aqui é 450%. Na média geral, dá esses 60%. Um terceiro nível, nós temos os juros sobre pessoa jurídica, tá? Que tanto nos dados que você tem aqui da ANEFAC, certo? Eu viro a página, eu tenho aqui pessoa jurídica e os juros que são pagos por esse pessoal. Eu estou mostrando isso. Qualquer um, você escreve em ANEFAC, tal como se diz, é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, nada de gente de esquerda, tá? É gente que segue os negócios, né? Ou nesse documento que eu mencionei, Estatísticas Monetárias e de Crédito. A taxa de juros pagas pelas empresas é essencialmente 25% ao ano. Tá? Na China é 2% ao ano, na Europa é entre 2%, 3%, 3,5% ao ano. Quando você tem que pagar 25% de taxa de juros, veja bem o que acontece. Eu peguei uma citação, entrevista de um empresário gaúcho, publicado no Estadão, e ele diz o seguinte: realmente está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Isso é o raciocínio de um pequeno empresário. Tá? E é óbvio, né? Como as famílias estão atoladas em dívida, estão comprando pouco, estão pagando juros. É um desvio da função do salário da renda familiar. Né? Então, do ponto de vista do empresário, não da grande multinacional que pega dinheiro lá fora a 3% ao ano, mas a pequena e média empresa em particular, né, essas pessoas jurídicas, ele pensa o seguinte: o mercado está fraco. Se eu invisto para produzir sapato, bicicleta ou o que seja, enfim, o mercado está muito fraco, não vou conseguir vender, que é o raciocínio dele. Ponto 2. Ele pensa o seguinte: se eu preciso, afora o meu capital próprio, se eu preciso de um complemento, um empréstimo do banco, 25% eu estou atolado. Certo? Você ter lucro, né? Você produzir, pagar os salários, certo? Ter os investimentos e ainda pagar 25% ao banco e ter algum lucro, esquece. E o empresário tem a oportunidade óbvia seguinte: em vez de produzir coisas, de investir, ele compra títulos do governo sem risco, paga 15% ao ano. Para que eu vou produzir? Então, quando você pega, e vocês seguramente acompanharam, né, algumas décadas atrás, a indústria representava 22% do nosso PIB, hoje representa menos de 11%. O que é? Porque rende mais no Brasil, com essas taxas de juros, sobre a dívida pública, sobre as famílias e sobre as empresas, essas três jeitos de juros, esse dreno financeiro monumental, por baixo é 25% do PIB que está alegrando a Faria Lima, o PCC, inclusive, enfim, tutti buona gente, digamos, dessa área, certo? E trava a economia. Isso é essencial, porque quando você tem
um sistema, dar o exemplo do Canadá ou da China ou de outros países que têm taxas de juros muito moderadas, o cara fazer compra de papéis financeiros, no Brasil chama investimento. Não é investimento, é aplicação financeira. Certo? Eu posso comprar papéis, enfim, até ficar rico se eu for esperto. Certo? Agora, eu não produzi uma casa, não produzi uma empresa, não produzi um par de sapato. É só ganhar dinheiro com dinheiro. O fato é que hoje, sobretudo no Brasil, você ganha muito mais dinheiro com aplicações financeiras do que com investimento produtivo. Isso deforma o conjunto da economia. Quer dizer, fechando o pedaço, você tem o travamento das políticas públicas através da taxa Selic, o desvio dos nossos impostos, certo? Que é um desvio de função, o travamento do consumo das famílias. O consumo das famílias é o principal motor da economia. Quanto mais dinheiro você coloca na base da sociedade, mais você gera consumo. O consumo é demanda para as empresas tendo mais demanda, elas geram mais produto e contratam mais, e o conjunto gera mais impostos e a economia gira. Eu coloquei, e terceiro nível, evidentemente, também o travamento das empresas. Eu coloquei, você sabe que o pessoal tem dificuldade de entender a economia, uma que a gente nunca deu uma aula de economia das escolas, nos colégios, coisas do gênero, certo? Mas outra é que o pessoal tem dificuldade de entender aqui a inflação, aqui o desemprego, aqui está outro problema, porque separam e não entendem como é o ciclo. Vejam bem que coisa curiosa, eu coloquei no YouTube e no meu site, dobor.org, meu sobrenome.org, vocês têm aí meu site, né? Tá aqui, inclusive. Ele permite, digamos, entender o processo. Eu gravei 15 minutos com quadro negro mostrando como funciona o ciclo econômico. Eu peguei ontem, eu passei de 1 milhão de visualizações. É interessante. Tem muita gente querendo entender como funciona esse negócio. E daí, veja bem que coisa curiosa, quer dizer, quando a correspondente da BBC me pediu essa entrevista que saiu na Folha, que interessou as pessoas, o interesse partiu do seguinte: eu, em vez de dizer que 1 trilhão foi drenado pelo sistema da taxa Selic, certo? Eu baixei isso, o que isso representa para um bilionário que tem 1 bilhãozinho só. Ele está ganhando 400 mil por dia. Sabe? Acendeu a luz. Diz, caramba, isso aqui é um dreno, é uma mutreta de um tamanho, como no Brasil sempre as coisas são grandiosas, né? Nós atingimos um nível absolutamente absurdo. Agora, isso implica, Carlos, aqui, do lado propositivo, a gente repensar taxas de juros nos 3 níveis, tá? Selic, juros sobre pessoa física e juros sobre pessoa jurídica, certo? E, evidentemente, também o ajuste do sistema tributário, certo? Porque lucros e dividendos distribuídos no Brasil são isentos de imposto, o imposto sobre fortuna. Só para dar um exemplo, todo mundo estudou um pouco da crise de 1929 e como Roosevelt resolveu. Sabe como Roosevelt resolveu? Ele colocou uma alíquota de imposto sobre ganhos financeiros, sobre essa mamata dos grandes bancos, de 90%. Ou seja, os caras que estavam ganhando dinheiro com dinheiro, essa especulação com juros, tá? De repente tem um imposto de um tamanho tal que o cara vê que compensa mais ele investir na produção para ganhar dinheiro do que simplesmente fazer girar o dinheiro. Isso é tão importante porque, na realidade, quando Thomas Piketty ficou famoso ao escrever o Capital no século XXI, ele demonstrou uma coisa óbvia. Hoje, no mundo financeirizado de hoje, se ganha mais dinheiro com aplicações financeiras do que com investimento produtivo. Onde é que o pessoal vai colocar o dinheiro? Onde rende mais. E não dá trabalho, é improdutivo. Certo? Então, é uma deformação estrutural que a gente enfrenta. Está sendo muito discutido em termos internacionais, tanto na ONU como na OCDE, certo? Fazer taxação sobre o sistema especulativo financeiro internacional, inclusive, certo? E
o nosso governo batalha para conseguir colocar um pouco de taxação de grandes ganhos, porque é essencial se reduzir a mamata para as pessoas voltarem a se interessar por investimento produtivo. Professor Ladislau Dauber, muito obrigado pela sua participação, né, para que a gente pudesse entender um pouco como é que funciona esse sistema. Então, o nosso agradecimento, né, pela disposição de conversar conosco nesta manhã. Tenha uma boa sexta-feira. Obrigado. Aproveitem e peguem esses 15 minutos, que passou de 1 milhão de visualizações, porque você passa a entender. Não é complicado, certo? E é uma treta. Gente, parabéns pelo trabalho, porque a gente precisa desse tipo de divulgação. Precisa acender a luz. Tá certo. Muito obrigado. Tá bem, obrigado. Bom, são 8h31. É muita informação, né? Muita informação. Mas deu para compreender aí como é que funciona esse sistema. Daqui a pouco vamos ter o comentário do Marcos Cunha, mas rapidinho, Alexandre. Intervalo, bem rapidinho, já voltamos para ouvir o comentário do Marcos Cunha. Arduin Ares Condicionados. Instalação, higienização e manutenção em todos os tipos de ares condicionados. Especializado na geração inverter. Assistência técnica pioneira na metade sul. Há 20 anos garantindo confiança e o melhor clima. Ligue e agende a visita. Celular WhatsApp 53-9437-6792. Confira em qualquer estação. É Arduin Ares Condicionados.